Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, enquanto o Instagram aí vai chamando uma galera, você que está assistindo essa live no gravado pelo YouTube, por favorzinho, se inscreva no canal do YouTube, né? Que isso é muito importante para o YouTube ele espalhar essas informações e quanto mais pessoas souberem, mais pessoas são direcionadas corretamente, certo, minha gente? Certo! Live de hoje é sobre saliva, né? Vocês esquecem que a dona parótida é uma das nossas principais, o quê? Glândulas salivar, né? E elas produzem e armazenam a nossa querida, o quê? Saliva. Será que a gente que operou aí os tumores de parótida, a gente tem uma perda salivar, gente? Será? Já que vocês com a pulga atrás da orelha, né? Bom, hoje eu convidei a doutora Patrícia Massa, né? Doutora, ela é dentista, para falar sobre o quê? A saliva, certo? Vamos lá, deixa eu ver se a doutora já entrou. Eu tô aqui falando um monte. Já entrou. Oi, doutora Jaqueline, querida. Gente, vocês que não assistiram a live da doutora Jaqueline, já tá disponível lá no YouTube, tá? Muito legal, que é sobre tratamentos oncológicos, né? O pessoal que passa aí por tratamento oncológico, eles têm uma série de alterações na boca. Ida, tempo. Oi, doutora. Oi, tudo bom? Doutora, primeiro de tudo, eu sempre agradeço vocês que estão aí, ó. Eu vi que a senhora está no consultório, né? Tô. Câmera foi pro outro lado. Eu sempre agradeço que vocês sempre arrumam um tempo aí nessa agenda corrida de vocês aí para poder participar das lives, para poder trazer informação pessoal. E eu sempre fico muito grata pela gentileza, né, de vocês arrumarem um tempinho aí no dia a dia de vocês, de estar podendo trazer informação. E de saliva, né, doutora, que é uma coisa que é difícil, né, você achar informação disso, né? Sim, é verdade, Vanessa. Mas eu quero também agradecer porque é um dia a dia corrido, mas é tão bom também a gente parar para falar sobre o que a gente gosta e assim participar da tua live. Eu quero lhe agradecer também pelo convite, porque você faz um trabalho tão legal, tão bonito, né? Fala para tanta gente sobre coisas tão importantes que não tem como a gente não parar também de falar sobre isso, fazer parte dessa corrente aí. Não, mas tem muita gente que precisa de informação, doutora. Eu, como paciente que eu fui, eu sempre enfatizo muito porque foi difícil para mim achar uma orientação, né? Lá naquela época, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem esse meio de comunicação, né? Que a gente pode aí propagar, lógico, tem muita informação que não é legal, né? Não é bacana, mas existem as informações que são aí realmente importantes e a pessoa que está passando, ela consegue aí achar um direcionamento, um caminho aí para ela ser atendida, para ela encontrar o profissional correto, porque isso é difícil achar também, né? A gente fica meio perdido, né? Então, o legal da rede social hoje em dia é isso, né? É possibilitar essa troca rápida e direta com o profissional. Pois Isso é, exatamente, né? A internet ela é bem útil quando ela é bem utilizada, sim, né? Disseminar informações verdadeiras, né? Fazer esse trabalho aí que você faz e que ajuda tanta gente é maravilhoso. Sigo vocês já há algum tempo e fiquei muito honrada com o seu convite. eu também estou de olho na senhora já faz um tempo, viu, doutora? Já. É porque assim, é lógico, né? A gente tem a nossa vida normal também, fora aqui da internet, né? Então, às vezes acaba não conciliando, né? Mas eu sempre anoto os nominhos assim, e depois aí que eu consigo sondar vocês para poder trazer a informação aqui. Mas já faz um tempinho também que eu sigo você para poder trazer essa informação aqui, doutora. Que bom. Diga lá. Saliva, muita gente acha que ela é o cuspe, né? Que ela não serve para absolutamente nada, né? Qual que é a importância da saliva aí na nossa vida? Para que ela funciona? Para que ela serve, né?
Ai, serve para tantas coisas. Serve para tantas coisas. E isso das pessoas acharem que a saliva é cuspe. E assim, não diria cuspe, mas até para nós dentistas, e eu me encaixo nessa, durante muitos anos, eu queria que o paciente não tivesse saliva, porque ia me ajudar. Ia me ajudar nos tratamentos, né? A saliva ali atrapalhava. Tinha que botar sugador, tem que ter dois sugadores, às vezes, dependendo do caso. Né? Eu não sabia da importância da saliva até quando eu entrei nessa área aí da odontologia. Comecei pela área da halitose, aí a gente vê que existe a saliva e abre assim, a cabeça da gente muda completamente. Mas a saliva, ai meu Deus, ela é importante para tantas coisas. Tantas coisas. Primeiro, para dar conforto, né, para a gente falar, para eu poder estar aqui falando com vocês na hora que a gente está um pouquinho, né, ansiosa, falta saliva, a gente tem que beber água, porque senão gruda tudo. Para falar, para a gente sentir o sabor dos alimentos, a saliva ajuda. Para deglutir, para beijar. É verdade. Beijar sem saliva, complicação que não é, Vanessa. Não é, doutora? A saliva ela tem função de autolimpeza, ela melhora a imunidade, né? Porque existem imunoglobulinas na saliva que vai melhorar. Ai, deixa eu ver mais o que é que tem. Função antimicrobiana. A saliva ela ajuda a regular o pH. Se você toma um suco de fruta ácido, se você tem uma alimentação muito ácida, a saliva vai ajudar a regular esse pH, né? Ai, deixa eu ver mais o que vai ajudar na cicatrização. Se a gente faz uma cirurgia de implante, se você faz uma exodontia, se você faz a retirada de uma glândula salivar para fazer uma biópsia, a saliva ela vai ajudar tem tantas funções a saliva e ela é tão não é dada importância, a importância que ela merece. Ela começa o nosso processo digestivo, né, doutora? Começa pela boca, né? Digestão, não falei sobre isso. A digestão, ela começa pela boca, com a amilase salivar. Ela vai diluir o suco gástrico para quem tem problema de refluxo. Quanto mais saliva que a gente tem, que a gente engole, vai diluindo lá aquele ácido, né? E a gente também vai resolvendo esse problema aí. Ai, meu Deus, é muita coisa. A gente vai falar até amanhã. Vou aproveitar esse gancho aí que você falou, doutora, do suco gástrico. Tem relação a saliva com o estômago? O pessoal que tem algum tipo de gastrite, pode ser que tenha algum tipo de problema na saliva, começa a dar saliva e ali na hora do processo de digestão tem algum tipo de problema? Porque eu já vi algumas coisas relacionando sobre. Tem alguns gastros também que me seguem aqui e eu já dei uma olhada nessas coisas. Isso procede, doutor? Sim, a digestão ela começa na boca por conta da mucina, perdão, da amilase, que ela vai iniciar essa degradação do amido. Para quando ele chegar no estômago, ele já está meio que processado. Então, se a saliva ela não está com uma qualidade adequada, essa digestão ela não começa, ela não se inicia na boca. Né? Uhum. E tem também o famoso H. pylori, né? O H. pylori, ele também está localizado na boca. E muitas vezes, pela deglutição, aí, pela contaminação, se a gente não tem uma boa higiene, se a gente não faz uma boa limpeza de língua, a gente pode levar esse H. pylori também para o estômago. Doutora, então quer dizer que aquela bactéria que fica alojada a pylori, né, que algumas pessoas têm, é da boca? Vem da saliva? Também se localiza na boca. Também é um sítio aí de colonização. Nossa, eu não sabia. Olha, tá vendo? Eu não sabia. Eu achei que porque, né, muita gente fala da pylori, mas já está alojada no estômago, então quer dizer que ela pode vir aí da boca também. Sim, pode sim. Doutora, a gente que passa aí por algum...
Pode concluir, não sei. Não, pode falar. Pode falar. E hoje Nossa, se tivesse interrompendo, doutora, você pode falar, Vanessa, eu vou concluir. tá bom. A gente que passa por esse processo das glândulas salivares, né, seja tirando metade da parótida, ou de submandibular, sublingual, das menores também, enfim. Tem gente que tira metade das glândulas e tem gente que tira ela inteira. A gente que tira a glândula salivar, a gente tem uma perda de saliva ou perda de qualidade da saliva, doutora? Tem. A saliva, a quantidade de saliva global é modificada, lógico. Se você perde a glândula inteira, se você perde a metade da função dessa glândula, você vai perder não vai ter nada para substituir o que aquela glândula faria, a glândula perdida, né? Aquela quantidade de saliva produzida pela glândula. Mas o organismo, às vezes, ele vai se adaptando. A gente tem um poder de adaptação muito grande, né? E a gente vai se adaptando, não só o organismo, como, por exemplo, se você perde uma parótida, a parótida, ela funciona mais quando a gente está mastigando, né? Em repouso, funcionam as submandibulares, sublinguais e a parótida em repouso. Então, a gente pode ir compensando. Vai beber um golinho de água, um suco, vai botar um molhinho lá em cima do arroz, né? A gente vai procurando se adaptar. Ou o próprio organismo vai se adaptando, ou a gente vai procurando algum meio de adaptação. Mas vai diminuir, sim, a qualidade, a quantidade dessa saliva, sim, com certeza. Você perde uma glândula, né, doutora? Você perde aí a função dela, né? Não tem como. Exato. É como perder um braço, é como perder uma mão, né? Você vai se adaptar, mas a função que aquela mão tem, que aquela mão fazia, né? Se você escreve com a mão direita e perdeu a direita, a gente vai se adaptando, vai terminar escrevendo com a esquerda também, vai passar a ser canhoto, né? Vai ter um uso. As outras amiguinhas glândulas salivares, então elas acabam não fazendo o papel da que a gente perdeu, mas elas acabam, de uma certa forma, adaptando, né, a nossa quantidade e qualidade de saliva para poder a pessoa não perceber. Por isso que muita gente nem percebe, né, doutora? E acontece uma coisa interessante. A gente só vai perceber uma diminuição ou aquela sensação de boca seca, a xerostomia, né, tão falada, quando a gente chega a perder, às vezes, 50% da quantidade de saliva. Antes, a gente não sente isso, né? Então, se a gente perde uma parótida, que a parótida em repouso, ela é responsável por mais ou menos 30% da salivação na boca. Você perde uma, você perdeu 15%, né? Daquela quantidade. Então, dependendo do que está funcionando, de qual glândula está funcionando ali no momento, a outra vai conseguir dar uma ajuda. Doutora, eu só queria que você explicasse esse termo xerostomia, porque às vezes ele é confundido, né? Porque a pessoa que tem xerostomia acha que tem pouca saliva. E não é bem assim. É verdade. Xerostomia, quando a gente fala em xerostomia, normalmente é a sensação. É quando o paciente tem a sensação da boca seca. Eu não consigo medir a xerostomia de um paciente porque é tipo medir uma dor de cabeça, uma dor no estômago. Ele sente, mas eu não vejo. O que eu vou ver quando a gente faz o exame de cialometria, que é um exame que a gente vai avaliar a quantidade, a qualidade de saliva. Tem alguns parâmetros importantes que a gente faz, que a gente mede nesse exame. A gente vai ver se ele tem uma hipossalivação, uma hipofunção de glândula, né? Se a quantidade, se o fluxo de saliva está diminuído. Isso é hipossialia. Então, do fluxo. A xerostomia é uma sensação. Ele sente a boca seca, mas eu não estou vendo. Né? O paciente ele pode ter uma xerostomia, né, que é a sensação de boca seca, mas não ter a quantidade de saliva diminuída. Ele pode ter uma qualidade da saliva. Tem alguma coisa ali naquela saliva
que não está proporcionando a hidratação, que é outra função da saliva, né? A função de hidratação da mucosa dos tecidos orais. Mas aí tem E, essa doutora, diferenciação. Eu não sei se eu consegui não, passar. a gente entendeu. A xerostomia é a sensação da boca seca, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa perdeu aí a saliva. Ela só tem uma sensação de boca seca. Sim, É isso? sim, ela pode ter uma quantidade de saliva considerada ideal, mas a qualidade dela é uma saliva muito aquosa, que não está conseguindo molhar, não está conseguindo hidratar bem. Então, ela tem essa sensação de boca seca, que é a xerostomia. Aquosa é aquela saliva mais líquida, né? A saliva precisa ser viscosa, né? Ter a mucina, né? Exato, que é a saliva da parótida. A parótida, ela faz uma saliva mais aquosa, que vai ajudar exatamente quando você está mastigando, que vai ajudar você a fazer aquele bolo alimentar, vai umectar o alimento para que você consiga engolir. Imagina engolir sem saliva. Não consegue, né, doutora? Não tem jeito. Não consegue. Não consegue, doutora. Fica aí travado aqui, parado na boca e não desce, né? Exatamente, exatamente. Doutora, as pessoas que têm pouca saliva, né? O que isso pode causar na boca, né? Porque a pessoa perde a saliva. Vamos supor que ela tem aí uma saliva, além de baixa quantidade, pouca, a qualidade da saliva também é bem ruim. O que acontece? Tem alguns problemas que podem causar na boca essa falta de saliva? Sim, quando você tem uma queda nessa quantidade, nessa produção de saliva, né, a saúde bucal ela é toda prejudicada. E aí eu vou além, a saúde sistêmica também, né? Porque todas essas funções aí que a gente falou da saliva, se você perde a saliva, você está prejudicando fonação, está prejudicando digestão, deglutição, enfim, mas na boca, o que é que pode acontecer? Você pode ter um aumento do número de cáries, né? Porque a saliva ela tem a função de remineralização do esmalte. Quando a gente come alguma coisa, o pH ele fica mais ácido e a parótida que vai produzir junto com a saliva os íons bicarbonatos que estão lá dentro da saliva, ele tem a capacidade de regular esse pH, de equilibrar. Se eu tenho pH muito ácido, provavelmente eu vou ter uma maior capacidade de ter cárie. Uma maior capacidade, não, uma maior propensão de ter cárie, né? Se eu tenho uma saliva, que ela é aquela saliva muito viscosa, aquela saliva que faz muito fio, aí eu já vou ter uma propensão maior a ter problemas de gengiva, problemas periodontais, mau hálito. A baixa salivação também a gente pode ter mais afta na boca, que é o problema de quando você se submete à radioterapia, né? Você fica com aquelas aftas enormes, com a mucosite. Por que acontece isso? Porque como você tem pouca saliva, você está com a mucosa desidratada, a mucosa está mais fina, então qualquer coisa que você coma, um pão francês com a casquinha mais dura, você vai cortar, né? Até pelo próprio atrito entre o alimento e o tecido, que ele vai ser maior. Então, você vai ter mais afta. Deixa eu ver mais o que é que acontece. Ai, Vanessa, eu tô ficando aqui. Vai me falar. Tá tudo bem, doutora. Tá tudo certo. Não, é para a pessoa entender, né? Porque quando a gente tem a nossa função aqui normal, a gente não liga. Mas quando a pessoa passa até a perda, aí ela percebe que aquela função que ela nem ligava, que ela é extremamente importante, né? Porque tem gente que tem essa dificuldade de se alimentar, de falar, justamente porque não tem essa salivação, né, doutora? Você vai perder também, pode perder, né, a percepção do gosto dos alimentos, porque a saliva ela tem uma enzima que ela a gustina, que ela se une ao zinco e vai fazer com que a gente sinta mais o sabor dos alimentos. Então, pode ser uma pessoa que perca a vontade de comer porque não sente prazer em se alimentar. Eu recebi uma
paciente aqui tem mais ou menos um mês, a ciálica completamente, queixando de muita ardência bucal, também é um outro problema que pode acontecer pela falta de saliva, né? Essa ardência bucal. E ela se queixava, além de não poder mais sair, de não gostar mais de sair, de ir para encontros sociais, porque ela não podia se alimentar, né? Ir para um jantar, ir para um café. A comida dela, o alimento dela tem que ser feito especialmente para ela, sem condimento, sem sal, sem gosto, né? Você não tem mais vontade de comer. Ela não conseguia conversar com as pessoas, ela era uma pessoa muito animada e ela já não conseguia mais conversar porque resseca tudo, a língua gruda no palato, os lábios, né, grudam um no outro. E outra coisa que ela se queixou para mim também, que foi o que mais me impressionou, é que ela foi criada na praia, ela foi uma garota de praia, vivia tomando banho de mar, brincando no mar, e hoje ela tem um neto, acredito que de 2, 3 anos, não sei, não estou agora bem lembrada, mas que ela não pode mais ir para a praia brincar com o neto dela, tomar um banho de mar, porque se bater uma gota de água salgada no lábio dela, arde muito, dela chorar às vezes, né? Porque ela não tem a autoproteção que a saliva proporciona, né? E você veja uma coisa tão simples que é tomar um banho de mar e a pessoa não pode mais fazer. Ela me disse, doutor, o que eu mais quero é tomar um banho de mar. E para quem mora aqui no Nordeste... Né? Né? É difícil, né, doutora? Tem praia aí, tem um monte de praia, né? Ficar olhando toda hora ali, não poder usufruir, deve ser Não é difícil mesmo. verdade. Você só perde a qualidade de vida, né, Perde doutora? muito a qualidade de vida. Perde demais a qualidade de vida. E a gente que tem a saliva, a gente não tem essa percepção. Não tem essa percepção. Tem outras doenças, né, doutora? Eu sempre falo que assim, o ponto central do canal é tumor de parótida, mas assim, eu tenho de um tudo de glândula salivar, saliva, disfunção salivar, enfim, porque é difícil você achar realmente um conteúdo que te direcione, né? Então tem muita gente que tem outros tipos de problema de saúde que também tem alteração na saliva, né, doutora? Tem Sim, outras doenças que também pode alterar a nossa saliva, né? tem. Você tem o hipotireoidismo, também vai alterar a quantidade de saliva. A menopausa, né? A menopausa, quando começa esse turbilhonamento de hormônios e falta de hormônios que existe na menopausa, e uma característica é esse ressecamento. Resseca a pele, resseca a boca. E aí, a síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren, né, é uma síndrome, é uma doença autoimune e que ela resseca glândulas salivares, ela resseca a pele, ela vai ressecar a vagina, ela resseca o canal lacrimal, né? A pessoa não tem lágrima para chorar, a pessoa não tem a lágrima que vai lubrificar os olhos. E assim, quando você tem essa quantidade de saliva diminuída, por qualquer doença, medicamentos, tem certos medicamentos que a gente chama medicamentos xerostômicos, que vão diminuir também a quantidade de saliva. Então, são muitas coisas. E, às vezes, um paciente que chega se queixando de uma xerostomia, né, ou que é um paciente que tem muita afta, é um paciente que forma tártaro muito rapidamente, a gente tem que ir investigando vários aspectos da vida dele para ir juntando essas pecinhas aí, porque às vezes pode ser uma doença que ele tem, assim, mas pode estar associada a outras coisas. Né? Um paciente que não bebe Não é água. Não é só na boca, né, doutora? A pessoa tem outros tipos de alterações que pode causar, né, a falta de saliva, né? Sim, são várias alterações, são vários pontinhos que podem levar a essa falta de saliva e podem estar muitas coisas reunidas aí, contribuindo para essa falta de saliva. Uhum. Doutora, a saliva, assim como tem outras doenças também, a saliva também é condutora de doença, né? Sim, Ela também passa a doença, né? também
Tem umas doenças que são mais populares, né, doutora? Quais que são aí? Não Só para o pessoal. conheço, né? A mononucleose, que é a doença do beijo, que quando chega no carnaval tá todo mundo falando da doença do beijo, É né? verdade, Aí é você verdade. todas as infecções virais, né? Aí você vai um resfriado, como uma gripe, a Covid, né? Que é o exemplo mais recente, infelizmente, que a gente tem aí. Herpes, aquele herpes, né? A herpes labial. Você tem a fase em que está havendo a contaminação, né? Aquelas fases das vesículas ali, você também vai ser também vai ser transmitida, né, pelo contato, pela saliva, a tuberculose, catapora, sarampo, são várias doenças. Que é viral, a maioria das doenças vem pela saliva, né? E às vezes algumas doenças, os vírus, né, se alojam nas glândulas salivares, né, doutora? Sim, 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 sim. A saliva, ela termina sendo um meio condutor, né? Ela vai ser É. o condutor aí desses vírus, né? Uhum. E doutora, quem tem poucas. E também o excesso de saliva também, né, doutora? Ele também é prejudicial, né? Falei da Existe É, existe também a hipercialia, né? A hipocialia, quando você tem pouca saliva, a hipercialia, quando você tem essa produção de saliva exagerada. E aí ela pode ser provocada por algumas razões. Por exemplo, crianças, quando as crianças estão com os dentes erupcionando, os dentes de leite erupcionando, elas têm uma hipersalivação, elas babam muito, né? Aquela doença síncope vasovagal também é uma doença que você pode ter uma hipersalivação. Gravidez também vai provocar uma hipersalivação. Uma, qualquer tipo de infecção na boca, né? Isso é o organismo se protegendo, ele vai produzir mais saliva, até para que você possa engolir mais e ir limpando, né? Aí é o fator autolimpante da saliva. O organismo está sempre ali, se adaptando e tentando driblar o problema, né? Nem sempre ele consegue, mas ele tenta. Nem sempre consegue, né? Mas é que ele tenta, né? E aí existe, além da hipersalivação, existe também aquela questão da mamação, né? Da cialorreia, que é muito confundida com a hipersalivação. A cialorreia, na realidade, ela não é uma hipersalivação. Ela acontece porque, por algum motivo, ou um problema motor, um problema neurológico, um problema de hipofunção labial, a pessoa não consegue engolir, né? Algumas doenças que a pessoa não consegue engolir, então ela não consegue engolir a saliva que ela está produzindo. Não é que ela esteja produzindo a mais, não é uma hipersalivação. Aí existe sempre uma confusão nesses termos aí. Exatamente. Tem uma pessoa que ela chegou falando, eu tô com uma cialorreia, tô salivando muito. Eu falei, não. Cialorreia é uma coisa, e você salivar bastante é outra coisa diferente, né? Que a cialorreia é quando a pessoa não consegue engolir, né? A saliva que fica na boca. A gente tem Alzheimer, às vezes, também que perde a função motora, né, doutora? Que eles não conseguem, né, engolir, fazer a deglutição, né? A síndrome de Down, em que existe uma hipofunção, né, da musculatura labial, e também tem essa babação, essa cialorreia. Não é que ele esteja produzindo a saliva. Para que a gente saiba exatamente isso, a gente precisa fazer a cialometria. A gente vai fazer uma cialometria, a gente vai ter condição de até mostrar isso para o paciente. Né? Com a cialometria a gente vai, por isso que é tão importante a gente fazer uma cialometria numa consulta clínica de rotina. Porque mesmo que a gente não identifique nada, a gente tem aquilo ali anotadinho na ficha do paciente. Se amanhã ou depois acontecer algum problema, a gente tem ali, ó, como comparar, ou tem um norte, tem algum dado ali que vai guiar a gente. Eu vou perguntar isso porque eu sei que o pessoal vai me perguntar. Essa cialometria, doutora, eu sei que não é qualquer lugar que faz isso, né? Infelizmente. É verdade. Não.
Não, são poucos os dentistas que fazem a cialometria, né? Que é um exame simples, é um exame rápido, é um exame que não é invasivo, é um Como que é exame... feita a cialometria? Desculpa, não entendi. Como que ela é feita, a cialometria? Ah, como a cialometria é feita? É um exame bem simples. Você vai pegar um copinho, pode ser um copinho de plástico, um copinho de cafezinho, um recipiente, eu uso um bekerzinho de laboratório, e o paciente ele vai ficar em repouso. A gente faz a cialometria em repouso, a gente faz a cialometria com estímulos mecânicos, com estímulos gustatórios, mas a básica é a cialometria em repouso. E que o paciente vai ficar com um copinho, não sei se está pegando aí, se dá para ver. Você vai ficar com um copinho aqui, ó, 5 minutinhos babando. Eu brinco com meus pacientes, eu digo, olha, vai ser igual aquele que agora, para os mais antigos, né? Baba, baby baba. Você vai ficar babando 5 minutinhos. Aí tem aqueles que, ai, doutora, vou babar. Não, doutora, eu não vou conseguir, não vai sair saliva. Ou então, doutora, não vai dar, não, esse vidrinho aqui é pequenininho. Né? Eles dizem, doutora, eu não vou conseguir passar 5 minutos sem engolir. Porque você passa 5 minutos sem engolir, apenas de repouso, com a boca aberta, a saliva escorrendo dentro do copinho. E aí, o que consiste a cialometria? Eu vou avaliar alguns padrões salivares. A gente vai ver a quantidade da saliva, a gente vai medir o pH dessa saliva, eu vou ver a coloração, a turbidez, né? Para o fluxo, quanto é que aquele paciente produz de saliva em 5 minutos, para que a gente possa avaliar como é que está a saliva daquele paciente. Ela pode, de repente, ter uma quantidade boa, suficiente dentro do padrão, mas ela pode estar uma saliva muito viscosa, aquela saliva com um fio muito grande, que a gente puxa fio, sabe? Não é uma saliva legal essa. É uma saliva que ela vai melar mais a boca do paciente do que hidratar, do que molhar. E o contrário também acontece, uma saliva muito aquosa, em que a gente precisa de um fio numa quantidade e a gente puxa e não tem fio. É uma saliva sem mucina. É uma saliva que não hidrata. É aquele caso que eu falei das vezes o paciente sentir a boca seca, ter a sensação da xerostomia, mas diz, doutora, eu tenho muita saliva na boca. Não pode ser, eu não tenho falta de saliva, eu salivo demais. Ok, saliva demais, mas a saliva não está numa qualidade legal. A gente tem que fazer um tratamento para modular essa saliva. E trazer esse conforto, né? De deixar de sentir essa boca seca, que incomoda também. Sim, não, incomoda demais. A pessoa que água, ó. E a gente vai falando, a saliva vai... Mas você tá certa, doutora, eu devia beber água também. Você tá certíssima, tem que repor mesmo. Doutora, você falou da sua paciente que do mar, da água salgada, né? Eu me lembrei de algo. A saliva, ela pode alterar o paladar, doutora? Porque, assim, algumas pessoas, depois que elas fazem a cirurgia, muita gente fala assim, Vanessa, eu tô sentindo minha saliva tão salgada, isso é normal? Tem alguma relação do paladar aí? Altera alguma coisa, doutora? Tem, sim, tem muita relação com o paladar, muita. Como eu te falei, tem uma enzima dentro da saliva. A saliva ela é composta por 99% de água. Eu não sei se eu cheguei a falar, 99% de água, por isso que a gente precisa beber água para produzir saliva, e 1% de enzimas, de proteínas, de eletrólitos, e é esse 1% que é onde a gente vai encontrar amilase salivar, é onde a gente vai encontrar a mucina, é onde a gente vai encontrar a agostina, que é responsável por maturar aquelas células, as papilas que ficam na língua e que dão essa sensação do paladar, de você ter o paladar, ter aquela percepção do sabor dos alimentos ou não. Se você não tiver essa agostina, se você não tiver o zinco que se une à agostina para que ele possa funcionar, você vai ter uma percepção de paladar alterada, sim, é verdade. Nossa,
Eu nunca fiz essa pergunta e a pessoa fala, mas quando for uma dentista com disfunção encefálica, eu falei, pode deixar que eu vou fazer. Então, realmente pode dar alteração, né, doutor? Então, não é coisa da nossa cabeça, realmente Não, é não, não. Em relação ao sabor salgado que você é, falou, isso aí eu confesso a você que eu não sei lhe dizer. Eu não sei te dizer, em especial ao salgado, mas eu vou procurar saber e vou ficar lhe devendo essa resposta, com certeza. Agora, não, que muita gente fala do salgado. O doce eu nunca vi falando, nossa, minha boca ficou doce. Mas o salgado, muita gente. Eu não sei se é porque tem aquelas pedrinhas de. Pode formar cálculo, né? Que é o o cialito. calolito, E o cialito ele tem lá o seu cálcio, né? Aí eu não sei se mas pode ter alguma eu vou procurar saber e vou ficar lhe devendo essa resposta aí, vou mandar para você. problema. Depois você fala, eu passo para eles. E doutora, qual que é o tratamento da pessoa que tem essa tanto a hipossalivação, né, quanto a hipersalivação? Qual que é o tratamento? O que ela pode fazer para melhorar isso? Veja só, primeiro a gente precisa saber o que é que está causando a, aquele problema, né? Ou a hipersalivação, que é menos comum, mais comum é a hipossalivação, né? Então, primeiro a gente tem que saber o que é que está causando. A paciente, por exemplo, pode ter um problema na função, pode ter uma disfunção da glândula salivar, realmente. Mas ela pode ter aquela glândula funcionando normal e pode ter um cialolito, que é um cálculozinho que está ali no ductozinho, na saída da glândula, está impedindo, está entupindo aquela glândula e a saliva não sai por conta disso. Então, são dois tratamentos diferentes, né? Primeiro, a gente tem que fazer o diagnóstico. Aí a gente vai... Primeira coisa é a cialometria, né? Para a gente ter uma noção disso. Por exemplo, se a cialometria em repouso, ela deu uma cialometria, deu uma quantidade mínima, uma quantidade fora do normal, a gente vai fazer estímulos. A gente pode trabalhar com a cialometria com estímulo mecânico, onde o paciente vai mastigar. Aí a gente vai ter a noção, essa parótida está funcionando bem, né? Porque na mastigação, quem está agindo mais, quem está funcionando mais são as parótidas. A gente vai ter também os estímulos gustatórios. Eu vou trabalhar com um ácido cítrico, pingando na língua do paciente, e ele vai ficar lá, pingo de minuto em minuto, durante 5 minutos, e ele vai ficar lá babando. Com certeza a gente vai ter uma salivação melhor, porque a gente vai estar estimulando o glândula. O ácido cítrico é tipo um limão, né? Quando a gente pensa em limão, quando a gente vê um limão, a gente já saliva. Então a gente vai trabalhar estimulando a glândula. Mas eu tenho que saber exatamente o que é que está provocando a disfunção, para que a gente possa dar o tratamento adequado. Vou fazer o exame clínico também. No exame clínico a gente vai avaliar. Será que essa glândula está tendo fluxo espontâneo? Se eu fizer a ordenha, tem fluxo, não tem fluxo? Né? Aí posso pedir exames de imagens. A gente pede muita ultrassonografia das glândulas salivares, que às vezes confundem, a gente recebe uma ultrassonografia de carótida em vez de parótida. Já recebi de tireoide, não pedi, nem toquei no nome de tireoide, mas vem tireoide. Aí a gente vai se ligando, né, e vendo o que é que a gente pode fazer. Mas exames de imagem, sim, cintilografia é um exame também importante para a gente ver. Então, de acordo com o diagnóstico, de acordo com o problema, a gente vai ter um tratamento específico. Mas, normalmente, a gente vai estimular a glândula, que está com uma baixa função. Quando a gente estimula uma glândula, esse estímulo ele serve para as outras também, mas ele vai atuar mais especificamente em uma glândula. Mudança de hábito também, né? Uma pessoa que bebe pouca água, a gente vai ver qual é a meta hídrica mínima que aquele paciente precisa durante o dia, para que ele possa ter uma função, não só de glândula salivar, mas do organismo todo, né? Eu falo muito para os pacientes, se é um paciente que tem uma vida muito agitada, muito estressante, que é o normal hoje em dia, né? Ter um momento mais de autocuidado, de fazer uma caminhada na praia, de fazer uma meditação,
Pronto, essa paciente que eu lhe falei da água, ela me falou que o que ela gosta muito de fazer, o que ela tem feito é fazer uma caminhada de manhã e depois tomar um banho gelado. Eu digo, então, faça isso todos os dias. Eu me sinto melhor fazendo isso, então faça. Né? A gente vê, procurar ver o que é que a gente gosta, o que é que faz bem para a gente, e a gente fazer aquilo mais vezes. Né? Mudar, modificar certos hábitos. Eu estou vendo aqui, tem uma mensagem que travou. Você está me ouvindo? Estou te escutando perfeitamente. Ah, Provavelmente deve ser a internet dela. Doutora, você falou do alimento ácido cítrico. Eu só quero enfatizar isso porque muita gente que opera, né, passa aí pela parótida, a gente tem esse desconforto com alimento ácido e cítrico. Por que, doutora, que a gente causa esse alimento ácido e cítrico, causa esse desconforto na pessoa que tem aí uma perda de saliva? pois é, Vanessa. Eu até vi sobre isso numa live sua, falando que você tem síndrome de Frey, síndrome de Grey, alguma coisa assim, eu não lembro. Frey, Síndrome de com Frey, F, com F. não é? O que acontece é o seguinte, muitas vezes o estímulo, né, ácido, o estímulo cítrico, ele vai, como o próprio nome está dizendo, ele vai estimular a glândula. Então, tem uma glândula que tenha já, que já perdeu uma parte da sua função, ou que perdeu a sua função, ela vai entender aquele estímulo como alguma coisa que ela precise reagir, né? Ela vai reagir contra aquele estímulo que ela nem consegue entender direito o que é. E talvez dê essa confusão aí na glândula e ela reaja para chamar a atenção de uma forma, né, com a dor, com um rubor, com um incômodo qualquer, uma sensibilidade. Né? Eu acredito que seja por conta disso. Né? Me veio agora, quando você fez essa pergunta e que eu estava aqui elaborando a resposta, uma queixa também que a gente vê de pessoas que perdem um membro, que tem aquele membro fantasma, né? Que o membro fantasma às vezes incomoda, às vezes coça. Talvez seja alguma coisa relacionada com isso. Não sei lhe dizer com certeza, porque eu realmente eu aprendi isso, eu vi isso, você falando dessa síndrome. E aí eu anotei o nome, eu disse, vou pesquisar sobre isso, mas ainda não pesquisei. Alimento ácido e cítrico, a gente tem um desconforto, nem quem tem, a pessoa que não tem nem a síndrome de Frey, mas que passou por uma cirurgia de parótida, é por conta da produção mesmo de saliva. Como a gente tem a perda ou da metade da parótida, ou da parótida inteira, muitas vezes, aí alguns alimentos que é muito ácido, muito cítrico, não precisa a produção, né? Aí a gente tem desconforto. E quando a pessoa tem a síndrome de Frey, eu posso falar com propriedade, porque eu tenho, e a minha é extremamente acentuada, que é uma sudorese gustatória, né? Que o caninho vai para um lado e o outro vai para o outro, e eles colam errado, né? Ele causa mais desconforto ainda, porque imagina, você saliva pelo rosto, né? Então, aquilo é um desconforto maior ainda em quem tem a síndrome de Frey. Eu mesmo não consumo alimento. Tá vendo? Eu E de manhã eu falei para você, obrigada por essa oportunidade de conhecimento, de aprendizado, de crescimento, tá vendo? eu tenho aula toda semana com professores do Brasil inteiro. Obviamente, eu tenho que absorver alguma coisa. Então, Olha assim, aí, coisa boa. Adorei saber. Gostei da sudorese, como foi que você falou? Uma sudorese salivar. Uma Sudorese sudorese história. que o caninho do suor, ele cola errado e vai para o caninho da saliva. Então, a pessoa sua pelo rosto, mas na verdade é uma saliva. Então, quando a pessoa está com vontade, com fome, quando ela está comendo, ela começa a escorrer o suor. É esquisito. Olha só, não sabia, não conhecia isso. Mas muitos, inclusive dentistas, eles não tem coisa, porque assim, é uma síndrome que ela não é só quem passa por esse tipo de problema da parótida, porque ela é só após a parodectomia, né? É que tem.
fora isso, nenhuma pessoa normal, assim, eu vou ter síndrome de Frey. Não, é só quem realmente opera, passa aí pela cirurgia da parótida, pode desenvolver ela. É pela ligação, pelo colar lá, o colo errado, aí acontece Não, isso. eu realmente eu não sabia disso. São muitas particularidades, né? E quando a gente vai se aprofundando, é aquela Sim, história. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe. é Tem que verdade. estudar. É verdade. Não, mas doutora, eu assim, eu tenho, é o que eu falei, eu tenho aula com vocês, então não tem como eu não absorver nada. Vocês me passam muito conhecimento, assim. Então, são coisas que não são propriamente de tumor de parótida, mas são de glândula salivar, de saliva, né? Então, as pessoas que sofrem com isso, elas, como eu fui paciente, elas, Vanessa, o que eu faço? Qual que é o profissional que eu recorro? Porque às vezes a gente nem sabe em quem ir, em qual profissional recorrer. Isso, Porque vocês, dentistas que cuidam de saliva, são poucos. é, E é o que eu estou em São Paulo, hein, doutora? é verdade. E mesmo aqui que tem alguns profissionais que, né, enfim, aqui é bem difícil achar. Eu mesmo, dona Vanessa, eu não consegui achar uma dentista para mim aqui em São Paulo, mas eu já estou vendo. Mas é bem difícil. Especificamente para cuidar da saliva, é É, difícil você achar. é verdade. Olha, É algo um pouco complicado, né, eu doutora? fui a uma gastro há acho que um mês e meio atrás, e uma gastro, inclusive, que tem indicado pacientes para mim. Eu estava precisando de uma gastro, eu disse, vou a ela. E aí fui a ela, me apresentei, eu disse, olha, eu sou Patrícia, você tem enviado uns pacientes para mim. Aí ela olhou para mim e fez assim, a dentista da boca, né? Que legal, Mas, que que eu legal. dela, a dentista da boca, né? O dentista, Uhum, porque na realidade o dentista, a gente cuida de dente, sim, mas não são uhum, só os dentes, né? Existe dente, existe língua, existe saliva, existe mucosa, existe uhum. tanta coisa, existem as glândulas salivares, tanta coisa para a gente observar, que quando a gente olha só o dente, existe uma pessoa atrás daquela boca e daqueles dentes, né? Então a Exatamente. gente tem que olhar para a boca e para a pessoa, na realidade. Uhum. É um autoexame, né, doutora? Eu acho que são poucos assim, falo do ponto de vista de paciente, né? Que a gente vai no dentista, só olha o dente, tá com cárie, mas a mucosa, né, pode ter algum tipo de alguma mancha, algum carocinho, e que eles passam desapercebido muitas vezes, e aí a pessoa, quando ela vai procurar um profissional, já está assim, uma doença mais avançada justamente pela falta de orientação, E, né, doutora? sim. Também já tive um caso de um paciente que já tinha tido um problema, já tinha tido um câncer, um tumor na região de mucosa, julgado da bochecha, e ele vinha sempre para mim, estava sempre tudo bem. Mas um belo dia que ele chega e que eu estou fazendo esse exame, eu noto ali uma manchinha branca que eu nunca tinha visto. Ele chega, deu aquela palpitação, né? Eu disse, "Ai, tenho que dizer isso a ele. Eu disse, você já tinha visto isso? Não. Aí pego o espelho, mostro. E aqui na frente, né? Então, assim, é um lugar que é fácil de ver. Mas não existe também esse hábito de vocês. São poucas as pessoas que têm esse hábito, ou são aquelas pessoas que já tiveram um problema Sim. e que criaram esse hábito, né, para evitar passar novamente. Mas ele não tinha percebido. Então, eu disse, ó, volte imediatamente para o seu médico, porque ele precisa examinar. E, de fato, era uma recidiva. Né? Mas a gente tem que estar muito atento, não é só olhar dente, não é só olhar cárie, não é fazer só clareamento, colocar faceta. Isso também, ok. Mas até para a gente fazer isso, a saliva tem que estar legal. Porque se a saliva não tiver com os padrões normais, aceitáveis, isso também vai ser prejudicado. Então, para tudo, precisa da saliva. Tudo, né, doutora? Resumindo. Eu falei para a doutora Cecília, né, que a saliva ela devia ser
É uma querida, né? Devia ser uma parte, porque se vocês têm uma formação, né? E pelo que eu entendi, vocês têm que fazer uma formação à parte para entender de disfunção salivar, porque na faculdade não se é tão explorado saliva, eu acho um absurdo, né? Não. Eu não sei te dizer como está hoje, né? Eu já tenho alguns aninhos, não sei como está. Mas eu não lembro de ter. Também faz muito tempo que eu me formei, mas não lembro de ter tido nada assim, só o básico do básico. Né? Aí eu entrei nesse mundo de saliva através da halitose. Aí depois da Olha, halitose, eu fui para esse mundo aí de alterações salivares. E aí a cabeça faz assim, você faz, é, Deus, tem muita coisa que eu não sabia e que eu tenho que saber. E assim, é muito bom. É muito bom, gente. Para mim, eu gosto muito de estudar sobre isso, eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito de chegar ao paciente e eu poder melhorar a qualidade de vida dele, dar mais conforto a ele, sabe? Às vezes o paciente nem sabe que tem o problema, é, né? E se aquilo for passando silenciosamente, amanhã ou depois, se for uma mulher, quando chega na menopausa, aquele problema vai se agravar, vai piorar ainda mais do que na realidade ele seria. Então, assim, é bem importante. É muito importante. doutora, você falou de halitose, só explica pro pessoal o que é halitose. É, A litose é o famoso mau hálito, né? Outro ah, ponto também que nós dentistas não somos preparados para isso. É preciso uma formação realmente para que a gente entenda o que é que provoca a halitose, porque existe, né, aquele mito de que a halitose vem do estômago, é sempre algum problema não de estômago, e o estômago ele é responsável apenas por 2% dos problemas de halitose, de mau hálito. Né? Uhum. A É, outros 98% problemas, né? está na boca. E uma das Ah, grandes causas do mau hálito é a falta de saliva. É a saliva alterada. Essa saliva muito grossa, com um fio muito grande, né? É uma das causas da halitose. é isso, Então, tudo gira em torno de saliva. é isso que eu ia falar. Muita gente procura também com halitose crônica, né? Sim. Muitos deles têm essa perda, né? Essa pouca saliva e às vezes não. E, doutora, a pessoa que tem pouca saliva, tem alguns tratamentos que ela faz, né? Que pode ajudar. É lógico, você sabendo o que olha, não, o seu problema é esse aqui, então vamos cuidar disso. E essa pouca saliva, tem algumas coisas que dá para você fazer, né? Parece que aqueles hidratantes, né? Enfim, é que precisa ver de cada caso, né? Veja, aquelas pessoas que têm uma pouca salivação e que a saliva, e que as glândulas ainda têm uma função residual, as glândulas ainda respondem, a gente vai estimular aquelas glândulas. Mas a gente Uhum, pode usar, a princípio, para dar conforto ao paciente, a gente pode usar que ficam com os lábios desidratados, né? Que tem aquela mucosa ressecada na boca pela falta de saliva, a gente pode usar substitutos salivares. uhum, Existe no mercado substitutos salivares para a gente poder dar um conforto para esses pacientes. E principalmente para aqueles pacientes que não têm mais função de glândula, ou que perderam a glândula, ou que fizeram um processo de radioterapia, que quando você faz a radioterapia, você mata as glândulas, né? Então, esses pacientes que a gente não pode mais trabalhar com estímulo, a gente uhum. vai usar, sim, esses substitutos salivares. A gente passa reparadores labiais, não é hidratante. O hidratante, ele não vai reparar. O substituto salivar, a gente pode chamar também de hidratante, né? Que é aquele para dentro da boca. Mas para o lábio, o ideal é o reparador. Ele vai Uhum. regenerar essas células aí, essa mucosa que está mais sofrida. Enquanto tem as outras glândulas que dá para estimular, que você vê que tem jeito, você consegue, você estimula, prefere, porque, nossa, aquele hidratante, quer dizer, aquele, né, enfim, sei lá, ele não é uma coisa de saliva, né? Ele é bem esquisito, né? Não, não, ele não é saliva. Ele não é, ele é um produto
químico, né? Ele é um preparado, por isso que a gente fala substituto salivar. Ele vai substituir, mas ele não é saliva de forma alguma. É a pessoa que perde mesmo, né, a função da glândula, aquela que realmente não tem saliva ali, aí ela precisa disso para poder, né, ter aí o que ela precisa, né, enfim, o que ela precisa para poder ter uma qualidade de vida, né? Produz mais saliva, né? Ela perdeu a função. Existem as glândulas maiores, as glândulas salivares maiores, que são as parótidas e as sublinguais e submandibulares, que são as responsáveis pela maior quantidade de saliva. E são essas que são afetadas quando é feita uma radioterapia. E tem as glândulas salivares menores, que elas ficam que elas ficam na boca toda, né? Lábios, no palato, na bochecha, por dentro. Então, essas glândulas, elas ainda produzem um pouquinho de saliva, né? Mas que não é suficiente para dar esse conforto, para dar essa qualidade de vida, para que uma pessoa possa falar, possa se alimentar, possa sentir o gosto dos alimentos. Não, isso aí está perdido, infelizmente. E a laser terapia, doutora, ela ajuda? Ajuda também. Também ajuda, sim, laser. Também vai estimular. Agora, é importante, vai estimular se houver função da glândula ainda, se houver uma função residual. Se não tiver função, se não tiver glândula, se perder o glândula, ele não vai ajudar. Né? Tem a laser terapia, tem TENS, também pode usar aqueles TENS que a gente usa para fisioterapia. TENS é o choquinho. É, o choquinho. Também tem o choquinho. Tem pessoas que trabalham com aromaterapia. Eu não tenho experiência. Mas também existe, né, a aromaterapia. Existe, e a gente tem que ver também o que é que aquele paciente acredita. Não adianta eu chegar um paciente e eu trabalhar com aromaterapia, com homeopatia, com todas as vias, e ele é uma pessoa que não acredita. Não vai funcionar. Né? Às vezes ele nem aceita. Tem que entrar em consciência, né, doutora? Ter o paciente para saber o que é que a gente vai propor a ele também como tratamento. Então, às vezes, a gente precisa de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, também é importante, um acompanhamento fonoaudiológico, nutricional, né? Pessoas que perdem essa capacidade de sentir sabor, a gente precisa de uma dieta mais específica, mais equilibrada, vai para um nutricionista. Só a título de curiosidade mesmo. Pasta de dente, doutora, existem algumas pastas também que causam aí essa estimulação de saliva, enfim. Não, que causa estimulação de saliva eu não conheço. A pasta pode até ser que tenha, mas eu não conheço, viu? O que a gente fala de pasta de dente é que existe um componente na pasta de dente, que é o lauryl sulfato de sódio, que é o detergente, entre aspas, que vai atuar ali, que esse componente ele causa mais ressecamento na mucosa. Então, se é uma pessoa que já se queixa, né, de boca seca, se é uma pessoa que já se queixa de ardência bucal, então a gente vai tirar o que possa piorar aquela situação. Por isso que a gente recomenda pastas sem o lauryl sulfato de sódio. Que é aquela que você escova o dente e depois está com vontade de tomar água, né, doutora? É aquela que você escova e não faz espuma. É aquela que você tem sede depois de escovar o dente. De uma paciente, e aí semana passada, liguei para ele, e aí, como é que você está? Me diga o tratamento, o que, é que você está achando? Ela disse, doutora, eu estou melhorando, estou tomando mais água, mas eu não estou me acostumando com aquela pasta que a senhora passou, não. Que é estranho, né, doutora? Mas tudo é costume, tudo é adaptação, né? A gente vai se adaptando a tudo. Tem uma pasta que tem, principalmente aquelas de substância de menta, né, doutora? Também tem uma substância ali, acho que na menta artificial, que ela também não é legal, né? Veja, quando é uma pessoa que tenha uma queixa de ardência bucal, qualquer coisa que seja mais forte, não
não vai ser legal para ela. Ela vai sentir essa paciente, olha, agora eu estou me lembrando dos pacientes que eu lhe falei de que não consegue tomar banho de mar. Primeira coisa que eu fiz foi trocar a pasta, e tem aquelas orientações iniciais que a gente vai dando. E eu Uhum. escrevo no receituário o que é que ela vai comprar. Eu passei uma determinada pasta para ela. Quando ela chegou na farmácia, ela não encontrou a pasta. Ela comprou uma pasta da mesma marca, mas uma outra, que era uma pasta de ação clareadora. Ficou para mim chorando. Patrícia, eu não estou aguentando essa pasta que você passou. Eu só tira uma foto da pasta e manda para mim. Era uma pasta com ação clareadora, uma pasta que é mais abrasiva. Então, para uma pessoa que tem ardência bucal, é de chorar realmente. Então, a gente tem que ter cuidado com esses produtos de higiene bucal que a gente indica, porque hoje em dia são muitas promessas, né? É. E às vezes não corresponde à realidade. Aqueles de carvão, né, doutora, que tem o poder mais abrasivo, que esses é bem triste, né? Exatamente. Doutora, o que é, só porque o pessoal vai perguntar, o que é a síndrome de ardência bucal, né? Ela é uma doença, né? A síndrome de ardência bucal, para a gente fechar o diagnóstico da síndrome de ardência mesmo, a gente tem que analisar muito bem, porque às vezes não é uma síndrome de fato. Às vezes foi uma pessoa que se queimou, né? Ou que está com uma restauração que esteja mais áspera e que está ali passando na língua e você está sentindo aquela sensação de ardência, né? Que tá, aquele atrito que está maior. Mas a síndrome de ardência bucal, normalmente ela não tem muita. A gente não consegue identificar, não existe uma ferida na língua que a gente sinta aquilo. E são pessoas que vêm sentindo aquilo ali por muito tempo, que não tem uma causa aparente, e eles ficam preocupados, achando que pode ser alguma coisa, um câncer, ou uma situação mais desagradável, né? É uma situação bem chata, bem desagradável, e que também vai diminuir qualidade de vida, porque restringe muito essa pessoa socialmente. Tem aquela síndrome da primeira mordida, né, doutora, que é parecida, né? Só que é mais o que a pessoa relata, né? A sensação com o desconforto, né? Isso, exatamente. Exato. Aí a gente tem que ter cuidado com essas pessoas. A pasta de dente que a gente vai indicar. A gente tem que ver se essa pessoa ela é acostumada a limpar a língua, como é que ela está limpando essa língua. Então, tem que cercar de alguns cuidados, modificar alguns hábitos, no sentido de dar mais conforto, de paliar aquilo. Porque não existe um tratamento assim específico e a gente não vai dizer, ó, eu vou curar você. Não, infelizmente, ainda não existe. Pode ser que apareça, mas ainda não tem. Não tem na literatura algo que o paciente venha para você, você trate e ele se cure. Não. Você vai diminuir sintomas. Você consegue diminuir sintomas, você consegue dar um conforto maior ao paciente. Mas tratar, infelizmente, não. Doutor, para fechar, a pessoa que tem algum problema na saliva, para onde que ela tem que ir? O que ela tem que procurar? Que isso é complicadíssimo. Aonde que ela vai? Olha, ela vai procurar um dentista que seja capacitado em alterações de saliva, porque não é todo dentista, né, que trata. E aí é difícil, né? Assim, o relato que a gente escuta é esse. Doutor, eu já fui para vários profissionais, eu já usei vários pacientes que às vezes já gastaram muito dinheiro em produtos e não resolve. Tem que ser uma pessoa que saiba realmente fazer um diagnóstico para tratar aquele problema que o paciente está trazendo. E, infelizmente, não são poucos ainda. São poucos ainda. Mas estamos tendo. Mas tá tendo, né, doutora? Eu vejo que vocês, eu sempre procuro sempre seguir dentista, principalmente hospitalar, oncológico,
que tem essa disfunção salivar, que trata de halitose, justamente porque vocês são muito poucos ainda, né? Então, é muito difícil chegar em um profissional que realmente ele tenha isso de conhecimento, né? Infelizmente. Quem sabe aí mais para frente os profissionais se capacitem mais para atender a gente, né? Que a gente precisa, né, doutora? É verdade, mas graças a Deus eu acho que estamos crescendo. Eu tenho certeza. A gente está crescendo e esse número vai se multiplicar para que a gente possa trazer mais conforto para os pacientes, para as pessoas que procuram a gente e para que vocês não fiquem, vocês pacientes que eu estou falando agora, não fiquem tão perdidos aí, né, indo para tantas pessoas, gastando às vezes tanto dinheiro em produtos ineficazes, fazendo tratamentos. E tem o desgaste, não só financeiro, mas o desgaste psicológico, né? Emocional, de você achar, vou para aquele agora vai resolver. E aquela pessoa não tem a capacidade, a capacitação para resolver determinado assunto. Olha a saliva faltando. Olha, eu queria ficar aqui muito mais tempo, mas o Instagram não me dá mais tempo, doutora. Olha, muito obrigado. Eu fico feliz demais. Mais uma vez vou agradecer de parar o tempinho aqui, de estar no seu consultório ainda essa hora da noite, para poder fazer essa live, para poder trazer essa informação, porque eu lá de cá eu sei o quanto a gente fica confuso e precisa de orientação e às vezes a gente não consegue encontrar uma orientação adequada, né? Então, doutora, só queria mais agradecer. Muito obrigada. Isso, foi um prazer para mim. Como eu disse a você, para mim eu me senti honrada de ser convidada e de fazer parte aí desse time tão grande e de gente, de tantos profissionais bons e reconhecidos. Eu me senti reconhecida também. Que bom. Adorei. Eu que agradeço. Doutora. Eu só fico de olho lá nos profissionais, assim, para poder trazer aqui, porque eu sei que muita gente a gente precisa de orientação, doutora. Então, eu sei o quanto a falta de informação, eu fui uma pessoa que, por falta de informação, eu não fui direcionada corretamente, eu tirei, a minha doença estava muito avançada quando eu retirei, por falta de orientação. Então, eu mais do que ninguém sei o quanto isso prejudica, né, a gente que é paciente. Então, ter esse time de profissionais, gente generosos que trazem esse conhecimento aqui, eu fico feliz demais. Muito, muito, muito obrigada, doutora. Por nada. E o seu trabalho também é lindo. Você ajuda muita gente. Isso é maravilhoso. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Não vou te incomodar mais, porque já é 9 horas da noite, você precisa descansar. Obrigada, doutora. Por nada, estou à sua disposição, quando precisar. Incomodarei mais vezes. Um beijo. Prazer lhe conhecer, viu, pessoalmente. Pessoalmente e online. Prazer é todo meu, doutora, certeza. Você pode ter certeza disso. Obrigada. Vou dar tchau, doutora, deixar ela descansar. Tchau, doutora. Tchau. Vamos finalizar aqui. Gente, vocês gostaram da live? Gente, eu adoro fazer live, que eu aprendo tanto. Obrigada pelo pessoal que passou aqui, mandou as mensagens. Obrigada, gente. Essa live eu vou deixar gravadinha. Eu vou compartilhar no Instagram da doutora também, tá? E amanhã eu ponho no canal do YouTube. Tá bom, gente? Ó, boa noite para vocês. Se tiver alguma dúvida, gente, manda lá no privado. Eu demoro para responder, que é muita gente, mas pode mandar lá, tá bom? Até a próxima, gente. Semana que vem tem live segunda-feira, tá? Já vou soltar arte. Na sexta-feira já conto para vocês qual que vai ser a live. É uma live também de profissional. É uma live que eu não tenho no canal e que eu acho que vocês vão ficar bem animados com a live. Tá bom, gente? Ó, beijo para vocês. Ó. Tchau!